Boa tarde a todos. Vamos lá para mais um videozinho nosso aí, né? Vamos falar aí mais um pouquinho aí do Forex aí junto com a Anaculi, tá? Então vamos falar um pouquinho do Forex para iniciantes, tá, pessoal? E só um minutinho aqui rapidinho. Vou pegar uma água para tomar aqui. Então vamos lá, pegar meu galãozinho básico de água. Então, pessoal, a gente falou no vídeo passado dos pares de moedas, os principais pares de moeda, e pares moedas, né? Não foi nem os pares. Então agora a gente vai começar a falar da gangorra do preço, né? Gangorra das moedas. E vamos falar também dos pares de moedas específicos, tá? Eu vou tirar minha câmera aqui, que não tem necessidade de eu estar com a minha câmera aqui, tá, pessoal? E a gente vai começar a falar um pouquinho agora da cotação das moedas, tá? Então, o que ela traz pra gente com relação a isso? Vou falar dos recados, né, antes de qualquer coisa. Então, lembrando aí, pessoal, link no Telegram na descrição, tá? Para quem quiser. Quem quiser apoiar o canal ali, tem um QR Code ali para apoiar o canal. E quem quiser compartilhar com os amigos e tudo mais, eu agradeço aí, que ajuda bastante, fortalece bastante aí o canal, para que a gente continue fazendo esse trabalho aí para vocês, tá? Trazendo material para vocês. Então, deixa eu só botar uma senha aqui. A plataforma, então vamos lá. Então, quando a gente vai falar da gangorra da moeda dos preços, o que ela traz pra gente com relação a isso? Tá? Então a gente vê, né, se a gente for num banco, se você pegar 100, por exemplo, 100 dólares, ela fala, e for no banco, chegar no caixa do banco e tentar negociar alguma moeda, você vai ver que isso é impossível com 100 dólares, com 100 reais. Chega lá no banco e fala, quero comprar libra esterlina com 100 dólares, 100 reais. Você não vai conseguir comprar. Quero comprar a libra canadense, ou dólar canadense com 100 reais. Você não vai conseguir comprar, né? Então, principalmente o americano, porque o americano ganha em dólares. Então, como que ele vai comprar mais dólares se ele está com dólares? Então, se você chegar com 100 reais no banco e falar assim, eu quero 100 reais. Não tem como. Então, para resolver esse problema, a gente tem os pares do Forex. Então, tem os pares que eu vou ter, por exemplo, o dólar. Então, eu vou ter o dólar. Deixa eu botar letrinha maior aqui. Tá? Então eu vou ter o par de dólar, botar a letra maiúscula aqui, o par de dólar com outra moeda, por exemplo, tá pequenininho mesmo, tá, pessoal? Por exemplo, com o dólar canadense. Então eu vou ter o par dessas moedas, né? Eu vou ter a relação dessas moedas, a negociação entre elas. Tá? Então isso é importante. Então essa é uma forma que o Forex veio para a gente conseguir, através de dólar, comprar dólar canadense, ou através de dólar canadense, comprar o dólar comum, tá? Então, dessa forma, a gente vai ter um movimento de gangorra. Quando uma sobe, a outra cai, porque quando eu compro dólar, por exemplo, quando eu compro dólar americano, deixa eu botar uma letra maior, quando eu compro dólar, aqui, quando eu compro dólar americano, automaticamente, por exemplo, eu estou vendendo dólar canadense, porque eu estou comprando dólar. Então, eu estou comprando dólar americano e estou vendendo dólar canadense, por exemplo, tá? Comprando e vendendo. Então, é uma gangorra. Então, se eu fizer o contrário, tá? Então, se eu for lá e vender o dólar americano, eu estou automaticamente comprando o dólar canadense, porque é uma relação entre uma moeda. Para comprar uma, eu tenho que vender a outra obrigatoriamente. Então, por isso que a gente tem essa gangorra. Então, sempre a gente vai ter esse equilíbrio sobre o eixo da gangorra. Então, tem um eixo aqui no meio, que vai dar o equilíbrio sobre a gangorra, sobre o movimento da gangorra. Então, para uma subir, obrigatoriamente a outra tem que cair, tá? E vice-versa. Então, esse eixo é o ponto de apoio da moeda. E quem estabelece esse eixo, né, é as cotações para taxa de câmbio naquele momento. Então, assim, esse eixo é estabelecido pelas cotações. Então, se eu tenho uma cotação, por exemplo, de 100 reais aqui, vamos supor, o eixo é 100 reais. Então, para eu comprar dólar, a outra moeda vai ter que cair aqui abaixo do 100. Então, eu vou ter uma gangorra aqui, lógico, que essa cotação vai ter sempre base de um lado, a proporção de uma moeda com a outra, a gente vai falar isso, tá? Então, dando continuidade aqui. Peraí. Passou um monte aqui.
Esse Office tá travando um pouquinho. Então, a gente tem aproximadamente 8 moedas, os pares de moeda que a gente vai falar. Então, a gente tem aproximadamente 8 moedas principais, como a gente falou delas anteriormente. Então, são o dólar, o iene, o dólar canadense, a libra, o euro, o dólar australiano, e o dólar da Nova Zelândia e o franco suíço. São 8 moedas, tá? Então, essas 8 moedas, só pareando essas 8, a gente vai ter aproximadamente 28 pares de moedas para trabalhar, que é mais do que o suficiente. Ah, mas eu quero operar rublo russo. Pode? Pode. Tem par com rublo russo. Ah, eu quero operar com real. Tem par com real para operar. Tem euro real, dólar real, então você consegue trabalhar. Aí vai depender da liquidez que pode ter mais ou menos com relação a isso, tá? Mas você tem 28 pares para trabalhar só com essas 8 que eu passei para vocês. Então, quais são os principais pares, tá? Então, vamos relembrar os nomes. Então, eu tenho o USD, que é o dólar americano, o EUR, que é o euro, o iene, que é o JPY, GBP, que é o British, que é a libra britânica, tá? Dólar australiano, dólar canadense, dólar neozelandês, né, que é dólar da Nova Zelândia, e o franco suíço. Então a gente tem esses símbolos aqui para trabalhar, tá? Então quais são os principais pares que a gente vai trabalhar? Euro-dólar, então uma par de euro com dólar. Já vou explicar para vocês por que ele fica assim invertido, tá? Então a gente tem o dólar iene, a gente tem a libra com dólar, a gente tem dólar australiano com dólar. Aqui no caso eu posso ter as duas, tá? Eu posso ter o AUD pro lado direito ou pro lado esquerdo aqui. Algumas corretoras têm ele invertido, tá? Pode acontecer, você pode ter. O que importa é você saber o que você está fazendo. Então eu tenho dólar canadense, dólar neozelandês com dólar americano e dólar americano com franco suíço. Então esses pares são os principais pares que a gente vai trabalhar, tá? Esses são os principais pares. Mas a gente consegue fazer cruzamentos com moedas específicas. Então, por exemplo, eu vou trabalhar o mercado europeu. Então, eu vou trabalhar o mercado europeu, eu vou fazer o cruzamento com o euro. Por quê? Se eu vou operar, lembra daqui do mapinha lá, que a gente tinha lá África, Europa, Ásia, Estados Unidos, e a gente tinha os horários. Então, se eu vou trabalhar dentro do horário europeu, eu vou procurar pares que eu tenha a moeda principal como base, o euro. Então eu vou ter euro-iene, euro-libra, euro-dólar australiano, euro-dólar canadense, euro-Nova Zelândia e euro-franco suíço. Por que eu vou preferir esses pareamentos, por exemplo? Porque são pareamentos que dentro dessa janela de preço, de tempo, na verdade horário, são as moedas que vão trabalhar melhor. E aqui ainda está faltando o euro-dólar, que não está, que aqui o euro-dólar a gente pode trabalhar praticamente a qualquer momento do dia aí que ele tem bons movimentos, tá? Então outros cruzamentos, por exemplo, se eu for cruzar com o ien, quais são os principais com o ien? Eu tenho, o dólar a gente tem com todas as moedas, tá? Então euro-ien é a principal, euro-libra é o segundo, depois Ien-libra é o segundo, depois Ien com dólar australiano, Ien com dólar canadense. Então isso aqui está por ordem de importância, tá? Que a gente vai. Então isso aqui é o mais importante da gente trabalhar e esse é o menos importante. Então isso a gente vai ter para todas as moedas, tá? Aí vocês vão reparar que assim, por que aqui é euro primeiro e aqui é o Ien depois? E por que tem outras que o euro é depois e o euro depois não? O ien vem antes e depois vem a outra moeda? Pode acontecer? Pode. Mas o que acontece? É só uma nomenclatura, tá, pessoal? Porque eles dizem assim, que a moeda mais forte, ou a principal moeda, antes vinha primeiro. Então você pega o euro, vem sempre primeiro. E depois vem a moeda secundária. Aí depois era dólar americano. Dólar americano com moeda secundária. Aí definiram que a libra é uma moeda mais forte, então a libra vem primeiro depois da outra. Então vocês vão ver, por exemplo, que quando vem, aqui ó, quando você tem, por exemplo, euro-dólar, o euro vem na frente. Quando você tem libra-dólar, a libra vem na frente. Então às vezes até aqui, ó, dólar australiano com dólar normal, o dólar australiano vem na frente, porque é só uma nomenclatura que eles definem qual que é a moeda principal
que vai parear, mas as corretoras, algumas já trabalham até com ela invertida, então você pode botar só o dólar na frente, só o dólar atrás, dependendo da corretora você consegue fazer isso, tá? Então a gente teve do euro, do ien, então os cruzamentos com libra, então a gente tem sempre euro alguma coisa é o mais forte, tá? Depois a gente tem libra e ien, libra, dólar australiano, dólar canadense, dólar neozelandês e franco suíço, tá? A gente sempre vai ter esses tipos de pares. Vamos falar agora, dólar australiano é a mesma coisa, euro, dólar é sempre a principal, depois a gente tem dólar australiano e ien, libra, dólar australiano, australiano canadense, australiano Nova Zelândia, australiano franco suíço, tá? O mais importante é sempre euro alguma coisa ou dólar alguma coisa, tá, pessoal? Então a gente tem da Nova Zelândia a mesma coisa, ó, a mesma ordem praticamente, tá? Franco suíço é a mesma coisa, tá? Então franco suíço sempre a gente vai ter esse padrãozinho aí do dólar, do euro sendo a principal moeda, até por causa dos horários de operar, tá? Então, como que funciona a cotação nas moedas? Eu vou trazer para vocês a boleta mais nova do MetaTrader 5. Deixa eu ver se eu consigo puxar, abrir um MetaTrader 5 aqui, para a gente entender isso aqui, tá? Então, como funciona a cotação das moedas? Isso aqui é um exemplo do MetaTrader 4, eu vou puxar uma do MetaTrader 5 para vocês verem, tá? Então, a do MetaTrader 4, né, como a movimentação do preço a gente mede por PIP. Então, o que é o PIP? PIP é a menor movimentação de preço. Então, se o preço ele move, por exemplo, aqui nesse caso, ele move, ó, tá no 1.30110 e o próximo para cima ele é 1.30111, por exemplo, então significa que eu tive desse 0 para esse 1, o gráfico moveu, é um PIP. Mas ele pode mover de 10 em 10, de 100 em 100, então aí você vai precisar ver como você vai fazer essa movimentação, tá? Nos preços, que eu vou pegar aqui para vocês verem como que faz isso nos preços, para vocês saberem, tá? Para você ver pelo MetaTrader como que faz isso. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso, mas eu vou falar. Então aqui, ó, na boleta, ela vai falar para você o símbolo que você está operando, o volume que você vai operar. Se você quiser colocar stop loss ou take profit, você já vai colocar aqui. Se você quer anotar alguma coisa na operação, né? Então, tipo, se você quer executar instantâneo, ordem stop, ordem start, por aí vai. Aí do lado esquerdo sempre vai ser o bid. Bid é o valor mais barato para você comprar. E vai ter o ESC, que é sempre o valor mais caro para você vender. Então, se você quiser comprar mercado, você vai ter que pegar quem está vendendo no valor mais caro, né? Mais caro não, mais barato. E se você quiser comprar, se você quiser vender para alguém que está comprando, você vai ter que vender sempre no preço mais caro que a pessoa tá querendo comprar ali, né? Que seria 130,11. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. É só terminar de ver aqui. Então, cada PIP é uma casa no preço. Então, cada casa que ele anda, aquele movimento gráfico, é um PIP, tá? Então, para resumirmos, o preço que interessa no Forex é a quarta casa decimal ou quinta casa decimal em algumas moedas. Então, foi o que eu falei. Algumas andam de 10, outras andam de 100. Por quê? É o PIP que vai movimentar. Então, às vezes a quarta casa decimal é a que movimenta para cima e para baixo. Às vezes é a quinta casa decimal, então ele tem mais uma casinha decimal aqui para movimentar, tá? Esses movimentos representam a divisão de 10 mil para 1, a movimentação da moeda. Então, por exemplo, a moeda movimenta, para cada 10 mil que ela movimenta, vai valer um movimento aqui de 1%, aqui mais de 0,01% do movimento, tá? Então, porque é igual o dólar quando a gente vê aqui que vai operar dólar. O dólar a gente fala, o dólar é 4,50, por exemplo. Mas quando a gente vê aqui, quando a gente vai operar, o dólar é 4,55, por exemplo, 5,55. Ele tem mais uma casa decimal aqui para operar. Só que isso aqui você não opera, você não compra nada com 4,555 dólares. Você vai comprar ou vender alguma coisa a 4,50. Só que a movimentação do dólar é dessa última casa decimal, de 5,5. Então ele vai de meio ponto que a gente fala, né? Que ali é de 5 pips. Então ele vai de 5, aí ele vai aumentar para 10, por exemplo, né? Ou ele vai cair para 0 aqui. Então ele vai sempre andar essa ponta de 5 em 5 aqui nesse canto, né? Na última casa decimal, né? Então algumas moedas podem, como o iene, por exemplo, pode possuir uma alavancagem diferente. Então ela pode ter uma movimentação diferente. Então como que a gente sabe se vai ter movimentação diferente ou não? Vou mostrar para vocês.
tá? O que a gente faz? Aqui é o MetaTrader 5, tá? Eu vou abrir uma boleta para vocês aqui. Deixa eu ver, não sei se vocês vão conseguir, acho que essa boleta tá pequena aqui, peraí. Tá? Ah, já sei, eu vou dar um zoom aqui, ó. Então vamos dar um zoom aqui para vocês, ó. Tá? Então a gente tem um zoom aqui. Então aqui vocês vão conseguir ver que eu tenho, opa, eu vou desenhar e vou dar o zoom, tá? Então eu tenho aqui, ó, o nome, tá? Eu tenho o tipo de execução no MetaTrader 5 muda a ordem, tá? Aí eu vou ter o volume, já vou dar o zoom para vocês. Aí eu tenho perda máxima e lucro máximo, o tipo de preenchimento, que normalmente a gente põe tudo ou nada. Se você vai fazer algum comentário, vocês vão ver que aqui, ó, tem um preço aqui e um preço aqui, tá? Então quando a gente der o zoom, deixa eu ajeitar aqui, ó. Deixa eu até dar vou fazer o seguinte, quer ver, ó? Eu vou dar um print, a gente vai dar o zoom nesse print aqui, ó. Aqui foi um tradezinho que eu fiz hoje. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, mais fácil fazer diferente. Eu queria mostrar bem para vocês, mas a minha tela, como ela é 4K, na hora de fazer o vídeo vocês não vão enxergar direito. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui e botar o point fix. Isso aqui tem que ficar bem entendido, tá? Porque senão vai... Acho que tá um point fix aqui. Aqui. Então, vamos lá. Então deixa assim com o zoom. Agora vai. Tá? Então agora eu posso tirar aqui que ele vai ficar com zoom para vocês, tá? Ele fica aqui, ó. Agora eu consigo rabiscar para vocês, tá? Então vamos lá. Então eu tenho o par da moeda que eu vou negociar, tipo de execução a mercado e tudo mais, o volume, a perda máxima, o tipo de preenchimento e aqui eu tenho o PIP. Aqui é o preço mais barato se eu botar uma ordem de compra ou se eu agredir na venda, eu vou pegar nesse preço. E esse é o preço que eu vou colocar minha ordem de venda, por exemplo, a ordem de venda aqui, se eu quiser vender, vai ser esse preço. Se alguém quiser comprar mercado, vai ter que vir comprar de mim a esse preço aqui, tá? Então aqui é o preço, é o melhor, a gente fala que é o melhor preço de compra, tá? Então aqui é o melhor preço para comprar e aqui é o melhor preço para vender no momento, tá? Então a gente vai entender... Tá? A gente vai entender o bid ask, ele é exatamente isso. Então aqui a gente tem um spread, que eu já vou mostrar para vocês o que significa esse spread e o que pode alterar esse spread e como a gente pode, às vezes, ser enganado por questão desse spread, tá? Mas antes eu quero mostrar outra coisa para vocês. Então quando a gente vai aqui no MetaTrader, a gente abre a observação de mercado, você vai clicar com o direito aqui, vamos pegar um par aqui, por exemplo... Vamos pegar, deixa eu ver o que eu tenho aberto aqui, temos a Indy, não, vamos pegar um par de moeda aqui, vou pegar um euro-dólar. Então vou pegar um euro-dólar, vou abrir um gráfico de euro-dólar, só para vocês entenderem, tá? Não precisa se preocupar com o tamanho de candle, nada dessas coisas, tá? Vocês vão ver aqui no gráfico, ó, no próprio gráfico ele vai dizer, ó, tem uma linha vermelha, acho que vocês não vão conseguir ver porque fica muito pequena, eu tenho uma linha vermelha, que é o melhor preço de venda, então se eu botar uma ordem, se alguém quiser me agredir na compra, vai comprar ali, e o melhor preço de compra, se alguém quiser agredir na venda, vai comprar ali, tá? Então, eu tenho ali no gráfico, ele também me mostra. Se eu for ali clicar com direito, onde tem a moeda ali no canto, tem o meu o pix ali, deixa eu tirar ali, ó. Então, se eu clicar aqui do lado direito, o mouse, ó, vai abrir um menu ali, tá vendo? Se eu for ali naquele menu, por exemplo, e abrir ali propriedades, especificação, ele vai abrir essa tabelinha aqui, ó. Então, eu vou tirar um print dessa tabelinha igual eu fiz da outra, para vocês poderem ver o que é importante aqui, tá? Então, vamos tirar um print aqui. Para vocês poderem ver aqui, tá? Então, aqui, ó, ele vai falar pra gente o seguinte. Então, é a descrição da moeda, do par de moeda, que é Libra Britânica com Iene. Então, quantos dígitos tem essa moeda? Então, ele tem 3 dígitos. 3 dígitos significa o quê? Né, nesse caso. É que eu abri o errado, né? Então, deixa eu pegar o certo ali. Peraí, pessoal. Pra gente mostrar certinho.
Então, fecha aqui, era para abrir o euro. Aqui o euro, especificação. Tá? Que eu quero comparar com o preço que está ali no fundo. Tá? Então, aqui, ó, vocês vão ver, eu vou até dar um zoom aqui, ó, e vou tirar um print com esse zoom. Eu tenho que olhar na tela do lado aqui, muitas vezes, ó. Vou tirar um print com esse zoom aqui, ó. Vai ficar bem bacana pra gente trabalhar aqui, ó. Tá? Então, ó, se a gente ver aqui, eu tenho o euro dólar. Aqui vocês vão conseguir ver bem, ó, o melhor preço de ESC e BID, tá? Tá aqui. Então eu tenho a moeda, é uma moeda, o setor de moedas. Quantos dígitos ela tem? Ela tem 5 dígitos. Então significa que após o ponto ela tem 5 dígitos. Então é 1,5 dígitos. Tá? Então a variação dela é de 5 em 5. Tamanho do contrato, olha lá, de 100 mil. Então cada contrato, cada lote equivale a você estar negociando 100 mil daquela moeda. 100 mil dólares ou 100 mil euros, depende da moeda que vai mudar. O spread é flutuante, eu já vou explicar o que é isso. E nível de stop não tem. A margem da moeda, então, quando você negocia a moeda, a margem é calculada em euro, mas o lucro é calculado em dólar. Por quê? Porque a minha conta ela é em dólar, a minha conta ela não é em euro. Então o lucro ela me mostra em dólar, mas a margem que ela utiliza euro, porque é o par que eu estou utilizando euro, tá? Então a base de cálculo é a base de cálculo de Forex, preço de Forex sobre pips, né? E a plotagem do gráficos é segundo o preço BID. O que isso significa? Significa que ele vai traçar o gráfico, ele vai fazer o candle através dessa linha verde. Então ele só vai traçar se a linha verde andar. Se o ESC andar, se de repente o ESC estiver aqui em cima e o gráfico estiver aqui embaixo, ó, você vê que ele está traçando aqui, ó. Ele está traçando aqui, ó, pela linha verde. Então o gráfico ele vai ser traçado pelo BID e não pelo ESC. Ele te forma aqui como que é feito isso, tá? Então, aí aqui, por exemplo, se usa taxa de margem, alguma coisa, né? Então, taxa de margem, então comprar a mercado, vender a mercado. Então, normalmente você consegue operar fração, 0,01 contrato, e ele vai te falar isso. Então, vamos olhar, vou botar a barra de rolagem para baixo ali, para a gente poder ver essa questão, que tem mais detalhes ali, ó. Então, vamos lá. Então, de novo, vou dar um print. A gente poder ver isso. Tá? Que isso tudo ela não mostra lá no livro, eu tô trazendo para vocês aqui, que eu utilizo, tá? Então, só para vocês entenderem. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho acesso, se a execução é a mercado ou não, o modo se a operação fica válida até cancelar as ordens, preencher as ordens, né? O término da validade, então, quais os tipos de validade que eu tenho de ordem, né? Então, volume mínimo, 0,01, então significa que eu não preciso operar 100 mil euros, eu posso operar 0,01, que vai equivaler a 1.000 euros. Então, a minha boleta mínima, o tamanho, vai ser de 1.000 euros. Qual o volume máximo que eu posso operar? São 50 contratos. Qual é o passo do volume? Então, ele vai de 001 em 001, então eu posso operar 001 contratos, ou 002, ou 003. Tem alguns contratos que é 005 e o passo é 005. Então vai de 005, 010, 015, 020, 030 e assim vai indo, tá? O tipo de swap que paga, quando você paga swap é em pontos, né, em pips. Então, metade do swap da compra e metade do swap da venda. Swap é quando você dorme posicionado no fim de semana. Então, quando você passa de um dia posicionado, quer dizer, de um dia posicionado para o outro, você paga swap. É como se fosse uma taxa de custódia para você ficar posicionado mais de um dia, né? Aí você tem os coeficientes de swap, que ele coloca aqui, né? Que durante a semana é esse coeficiente vezes 1, e durante o fim de semana, você vai pagar esse coeficiente, ele é maior. Se eu não me engano, é vezes 3. Vamos puxar aqui para ver, olha lá. Tá? Então, gente, isso é importante porque vocês têm que saber a característica da moeda que vocês vão operar. Então, cada moeda normalmente tem uma característica específica. Então, vocês precisam saber disso, tá? Então, ó. Então, vamos lá. Então, ó, sexta-feira você vai pagar esse swap vezes 3. Significa que se você estiver posicionado aqui na sexta e dormir posicionado, teoricamente, teu preço médio, se você está comprado, ele vai cair
5,7 pips, 5,7 pips aqui do final vezes 3. Então o teu preço médio ele vai vir um pouco para cima, desculpa, vai ficar um pouco mal comprado, porque você vai ter que pagar esse spread para eles, tá? E aqui os horários de negociação. Então domingo, 11 horas do horário local lá, e fecha na sexta-feira, 11 horas do horário local lá, da moeda, do tipo da moeda, tá? Do Forex, que é horário europeu, tá? Então isso dá mais ou menos, acho que 7 horas da noite, se eu não me engano, tá? 11 horas. Então deixa eu minimizar que a gente vai usar isso aqui depois. Então eu já posso tirar aqui o MetaTrader, por enquanto a gente não vai usar, tá? Então quando a gente está falando aqui, que a gente está falando do Yen, da alavancagem e tudo mais, que a gente vai falar do bid, o ask e o spread, tá? Então, todo o preço a gente tem duas cotações, uma de compra, bid, e uma de venda, ask. A diferença entre as duas é chamada de spread. Então, eu tenho a melhor oferta de compra, a melhor oferta de venda. Essa diferença aqui, ó, entre uma e outra é chamada de spread, tá? Então, o spread muitas vezes é alterado propositalmente a ponto de prejudicar os momentos de alta volatilidade. Então, uma forma que acontece é que quando às vezes eu tenho um momento de alta volatilidade, esse spread ele fica maior. Então esse spread aqui, ele pode ficar maior, pode vir aqui, ó, tá? Eu vou mostrar para vocês que dá pra gente ver isso, ó. Ele fica esse tantão aqui. E às vezes o mercado tá com a volatilidade tão pequena que o spread fica menorzinho aqui. Então a corretora, ela pode mudar esse spread, então cuidado. Como que eu sei que ela pode mudar esse spread? Quando ela fala lá que o spread é flutuante. Então, se o spread é flutuante, ela pode mudar esse spread ou não. Vai depender se ela quer mudar ou não. Então, muitas vezes, em momentos de alta volatilidade, eles aumentam o spread para evitar o pessoal de ficar fazendo scalp, né? Uma forma de proteger a corretora aí que eles fazem, tá? Então, quando a gente inicia uma operação de trade, a gente já começa com loss, porque a gente vai ter esse spread para cumprir antes de sair da operação com gain. Então, se eu vou comprar a mercado, eu vou comprar aqui em cima. Só que o preço ele está aqui embaixo, o gráfico ele é desenhado pelo bid. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter esse spread para pagar. Porque o meu preço vai ser considerado esse, mas o preço executado vai ser esse. Então, eu vou ter o spread para pagar. Mesma coisa na venda. Então, se eu vou fazer uma venda, por exemplo, o meu preço é esse. Ele vai vender aqui. Então, para que eu tenha lucro, o preço vai ter que vir e passar esse spread para baixo, tá? Então, quer dizer, o preço vai estar, isso mesmo, o preço vai estar, você vai estar vendendo aqui, né? Você vai estar vendendo aqui, mas o teu preço médio aqui, desculpa, mas a tua margem está aqui. Então, o preço vai ter que vir andar e passar aqui embaixo para que você comece a ganhar. É a mesma coisa da compra. Então, na compra, você vai comprar lá em cima, mas o teu preço está aqui embaixo, então você tem esse spread negativo. O gráfico vai ter que andar e passar aquele ponto lá em cima do spread para que você comece a ganhar, porque você vai ter esse spreadzinho para pagar, tá? Então ele tem um spread mínimo. Às vezes você vai no site da corretora, lá no site da corretora vai falar para você, ó, o spread mínimo de X, spread mínimo de Y, spread médio, por exemplo. Active Trades eles falam spread médio de 10 pips, ou 15 pips, ou 20 pips, tá? E por aí vai. Pessoal, vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, porque o vídeo vai ficar muito longo, tá? E no próximo vídeo, a gente já vai começar a falar das forças que impulsionam o mercado, tá? Então, antes, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui rápido, tá? Então, aqui, ó o spread aqui, ó. Então, se eu tô aqui, eu vou comprar, por exemplo, eu vou comprar nesse preço. Só que o preço tá aqui, na verdade. Então, vai entrar para mim uma compra aqui, só que o preço está aqui embaixo, então o preço vai ter que subir aqui para me dar lucro. Mesma coisa na venda. Então, se eu for fazer uma venda, eu vou entrar com o preço de venda aqui, mas a ordem de venda para eu zerar minha posição é aqui. Então, esse preço vai ter que passar aqui para baixo para eu começar a ter lucro, tá? É a mesma coisa. Então, esse é o spread, ó. Então, às vezes você vai ver que essa diferença dessas duas linhas, ela abre, ela fica grandona, assim, ó. Às vezes, dependendo do ativo, ela vai ficar pequenininha, assim, ela vai ficar um spread bem pequenininho, tá? Então, vocês vão ver bastante essa mudança, tá? Isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Tá, ok, pessoal? Valeu, agradeço a presença de todos. Não esqueça de dar o like no vídeo aí pra gente ganhar relevância. Um abraço e até a próxima. Valeu!